Estamos felizes por mais uma oportunidade de Deus que está nos dando para expor a sua palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 29, a partir do versículo 16. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 16. Que diz-nos assim: Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Amém? Amém. Conforme o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, da parte B, diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Só resta-nos parar e perguntar-nos a nós mesmos: será que a minha vontade está de acordo com o que Deus quer da minha vida? Ou estou andando ao contrário o que Deus quer? Com isso, eu quero te mostrar através da Bíblia sobre duas vontades nesse texto. E vamos ver a vontade que prevaleceu, que foi a vontade do Senhor. O texto, ora lido, vai nos falar sobre duas mulheres. Uma chamava-se Leia e a outra chamava-se Raquel. Leia e Raquel eram filhas de um homem chamado Labão, que era irmão de Rebeca, filho de Betuel, e que Betuel era neto de Naom, e Naom era irmão de Abraão. Quando nós estudamos sobre essas duas mulheres, perceberemos que Raquel é uma bênção e Leia é outra bênção. Raquel é tudo aquilo que desejamos, queremos, e Leia é tudo aquilo que precisamos. Pois aquilo que eu quero morre cedo, mas aquilo que Deus tem para a minha vida, ela vai nos acompanhar até o final da nossa vida. Mas para entendermos essa história dessas duas mulheres, é preciso voltar algumas páginas da Bíblia, aonde nos vamos deparar com a história de um homem chamado Jacó. Jacó foi o único homem na Bíblia que ele recebeu 3 nomes. No dia do seu nascimento, deu-lhe o nome de Jacó. Um dia para o seu pai, ele foi Esaú. E no val de Jaboque, ele recebeu o nome de Israel. Jacó, ao fugir da ira sagaz do seu irmão Esaú, ele vai para uma região de Arã. No dia seguinte, chega à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. E nesse local, na Mesopotâmia, havia um poço onde os pastores davam água para os rebanhos. E foi exatamente nesse lugar em que Jacó vai se encontrar com a Raquel. Ao se encontrar com a Raquel, Jacó se apaixona, se afeiçoa pela mesma, e ele entra em acordo com seu tio Labão para trabalhar por cerca de 7 anos por Raquel. E ele vai trabalhar por esse tempo, por amor a Raquel. O seu pagamento seria a Raquel. Por quê? Porque ele estava apaixonado, ele estava enamorado pela essa moça. E o tempo vai passar, e ele trabalha, e ele vai trabalhando.
porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, e o alvo era conquistar a Raquel, ter a Raquel em seus braços. Aí a Bíblia vai dizer que quando se cumpriu o acordo, Jacó vai até Labão pedir o seu pagamento, que no caso era Raquel. Mas aí a Bíblia diz que eles fizeram um banquete, e depois foi Labão, com a sua astúcia, com a sua inteligência, ele vai entregar a Léia para Jacó. Mas espera aí, mas Jacó não trabalhou para receber Léia. Jacó trabalhou para receber a Raquel, porque ele trabalhou para receber, porque ele amava a Raquel, ele amava esta mulher. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó vai receber ali a Léia, mas Jacó queria a Raquel, mas Deus queria dar a Léia para Jacó. Assim entendemos que primeiro Deus, Ele sempre nos dá o que precisamos, aquilo que é necessário para as nossas vidas, o essencial para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algumas lições que nós podemos aprender com esta mulher chamada Léia e o seu papel fundamental que ela teve na história. Mas antes de falar das lições que essa mulher nos ensina, é necessário vermos alguns dramas que esta mulher passou. Entre eles, ela vai passar o drama da troca, ela foi trocada. Ela vai passar pelo drama da rejeição, ela era rejeitada pelo marido. E ela vai passar pelo drama da comparação. Versículo 17 que lemos vai dizer: os olhos de Lia eram negros, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Drama da comparação. Uma era formosa, a outra era sem brilho. Uma tinha olhos bonitos, a outra era sem tão formosuras assim. O drama da comparação. E nos tempos bíblicos, o filho mais velho, ele levava, na cultura, o filho mais velho era quem levava os animais para tomar água. E nós sabemos que a filha mais velha nesse caso aqui não era Raquel, era Léia. Então Raquel fazia o trabalho de Léia, mas nesse caso era Léia que tinha que fazer esse trabalho de levar os animais para tomar água no poço. Mas por que Léia não fazia esse serviço? Porque Léia tinha um problema nos olhos. A Bíblia vai dizer que ela tinha, em outras traduções, vai dizer que esse termo meigos aqui é olhos fracos. Podemos dizer que Léia tinha problema de miopia. Léia não enxergava direito. Eu tenho miopia, sem óculos eu não consigo enxergar. Então, nesse caso, Léia estava impossibilitada de fazer esse serviço. É por isso que Raquel foi no lugar de Léia para fazer esse serviço, essa tarefa de conduzir os animais para o poço e dar de beber. Com essa informação, nós podemos concluir que já era para Jacó ter se encontrado com a Léia. Só tem que não se encontrou porque o problema que Léia tinha a impossibilitou de ir até o poço. Mas Deus, quando Ele quer nos dar uma vitória, não existe impossibilidade para Deus, não existe situação que vai impedir de Deus abençoar os seus filhos. Ela estava impossibilitada de ir, mas Deus que está na história, no controle, Deus sabe de todas as coisas. Deus vai preparar 7 anos para entregar aquilo que Jacó necessitava, precisava na sua vida. Não existe problemas para Deus em cumprir as suas promessas. Você já parou para pensar que às vezes por certas situações que nós passamos,
às vezes perdemos alguma oportunidade, algum negócio, seja ele qual for, mas quando Deus tem promessa nas nossas vidas, não existe a impossibilidade para Ele, e Ele vai preparar 7 anos para entregar aquilo que Jacó necessitava. E quais são as lições que nós podemos aprender com esta mulher chamada Leia? A primeira lição que nós podemos se encontra no capítulo 29, versículo 31, que diz: o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. A primeira lição que nós podemos aprender com esta bênção chamada Leia é que a bênção chamada Leia é uma bênção que gera, diferente da bênção chamada Raquel, que é estéril. A primeira lição que nós podemos aprender nesta noite que a bênção chamada Leia é uma bênção que gera. A Bíblia vai dizer que o Senhor viu. Na minha tradução diz: o Senhor percebeu. Percebeu o quê? O que Leia estava passando, o desprezo que Leia estava vendo os dramas que esta mulher estava vivendo. Por isso que o texto diz: e o Senhor viu. Deus, Ele vê o que nós estamos passando. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão nos vendo. E o Senhor viu. E quando Ele viu, Ele vai tomar uma ação. Ele vai intervir naquela história. Ele vai intervir na história desta mulher. O que Ele vai fazer? Ele vai abrir a sua madre. Aleluia. Ela vai começar a gerar. Ela começa a gerar, porque o Senhor interviu na história desta mulher. Podemos aprender aqui que Deus não é só Deus do passado e Deus do futuro, mas Ele também é o Deus do presente. Ele não só intervém no passado e no futuro, Ele intervém no presente. Ele interveio na vida desta mulher, assim como Ele interveio na vida de tantas pessoas. A intervenção divina, a intervenção do Senhor. A Bíblia diz também que Deus interviu, visitou o ventre de Sara. Intervenção divina. E a intervenção divina traz consigo milagre. Deus interviu na história desta mulher e abriu o ventre dela. E ela começa a gerar. A bênção que Deus tem para as nossas vidas é uma bênção que gera. Quando Deus chama Abraão, e Abraão sai da sua terra com a sua parentela, e ele sai com a sua esposa, com o seu rebanho, tudo que ele tinha, e a Bíblia diz que Ló, o seu sobrinho, o acompanhou. Mas espere um momento, a promessa não tinha nada a ver com Ló, tinha a ver com Abraão. Mas como Ló andava com Abraão, com o homem da promessa, a promessa que estava sobre a sua vida atingiu também o seu sobrinho. A bênção que Deus tem para as nossas vidas, ela tem que gerar. Ela não só tem que me abençoar, ela tem que abençoar, atingir a minha família, a minha casa, todos aqueles que estão ao meu redor. A bênção atinge elas também. Quando Deus abençoa, Ele não só quer abençoar um, Deus abençoa a todos.
E esta mulher começa a gerar a bênção. Há um versículo, se não me engano, em Provérbios, que diz que a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo maldição. Por quê? Porque ela tem que atingir quem está ao meu lado. Ela não tem que somente atingir a minha vida. Deus abençoa a todos. Todos aqueles que estão ao meu redor têm que ser atingidos por esta bênção. Bênção que gera. Essa bênção tem que gerar. E Deus abriu a madre desta mulher. Que o Senhor possa intervir nas nossas vidas. Que o Senhor possa intervir com a sua intervenção divina em todos os sentidos das nossas áreas, das nossas vidas. Bênção que gera. A segunda lição que nós podemos aprender se encontra no capítulo 31, versículo 33. Capítulo 31, versículo 33. Que diz: Então Labão entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Aqui nós temos o capítulo 31, onde vai nos revelar a prosperidade de Jacó. Jacó, ele resolve sair da terra do seu tio Labão para voltar para a sua terra. Quando ele chegou na terra de Labão, ele chegou com a mão atrás e outra na frente, mais nada. Quando ele sai próspero, ele sai rico, abastado. E ele resolve sair, ele vai sair da terra do seu tio Labão. Mas é interessante que Raquel, ela fica insatisfeita com a riqueza do seu marido, e ela vai tomar uma atitude, ela vai fazer algo. O que ela vai fazer? Ela vai roubar, ela vai furtar os terafins do seu pai. E é interessante que esta palavra terafim, ela tem duas vertentes. A primeira fala sobre ídolos do lar. E a segunda vertente para essa palavra terafim, ela tem o sentido de um documento que garantia que tudo que Labão tinha era dele. É como se hoje nós tivéssemos algum imóvel, um carro, uma casa, e para que eu possa provar que tudo aquilo ali é meu, tem que estar documentado, registrado no cartório, assinado. E era como se Raquel furtasse esse documento que provava que tudo que Labão tinha era dele. Porque no dia da repartição, quem possuía esse documento ficava com a parte maior. Então, quando Raquel furta esse documento, é como se Raquel quisesse a parte maior, fica insatisfeita com o que ela já tinha. E Labão, quando ele chega, ele percebe, falaram que Jacó foi embora, e Labão procura o documento, não encontra, ele fica doido, e ele corre atrás de Jacó, em busca do documento que provava que tudo que ele tinha era dele. E a Bíblia vai dizer: então Labão entrou na tenda de Jacó, entrou na tenda dele, caçou, procurou, não encontrou. Entrou na tenda de Lia, mas também não achou. Depois ele entrou na tenda das servas, mas também não encontrou. E por último, ele entrou na tenda de Raquel. Possivelmente ele não acreditaria que fosse Raquel que ia fazer isso, mas foi ela que furtou. Podemos aprender aqui que a bênção chamada Raquel é uma bênção capaz de fazer de tudo para ter a primazia. Porém, a bênção chamada Leia
é uma bênção que entende o tempo de Deus, que entende a hora de Deus. Foi lido aqui em Eclesiastes 3, que tudo tem seu tempo. O que Deus tem da sua vida, querido, você só precisa aguardar, confiar, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Não é preciso passar o tapete em ninguém, não é preciso furtar ninguém, não é preciso fazer nada, é somente aguardar o cumprimento da promessa de Deus. Porque infelizmente tem muitas pessoas que tomam as atitudes erradas, e quando vai olhar para trás, ela deixou um rastro de mágoa, ela deixou um rastro de feridas. Para tudo ter a primazia, o primeiro lugar, para alcançar aquilo que ela tanto almeja. Mas para que você possa alcançar aquilo que você sonha, não precisa passar a perna em ninguém, basta esperar, confiar na promessa de Deus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e no tempo certo, na hora certa, Deus virá com a sua intervenção. Raquel, ela rouba, ela furta, é uma bênção egoísta, é uma bênção que só pensa em você, não pensa no seu próximo, só quer ter a primazia, o primeiro lugar. Mas nós devemos aguardar a bênção, a verdadeira bênção. A terceira lição que nós podemos aprender com esta bênção chamada Leia, é que ela é uma bênção que gera liturgia na igreja. A Bíblia vai dizer que Raquel vai gerar, e ela vai gerar, e ela está gerando, e ela vai gerar, e ela vai gerar dois filhos importantíssimos na história. O primeiro filho que ela gera é Levi, e Levi vai crescer, vai se tornar uma tribo de Levi, e dessa tribo virá Moisés, Arão, Miriam, a linhagem sacerdotal. Ela gera liturgia na igreja, ela gera pastores, ela gera levitas, ela gera homens de Deus, através de Leia. A bênção chamada Leia é uma bênção que gerou liturgia dentro da igreja. A quarta lição que nós podemos aprender com esta mulher é que ela vai gerar também outro filho importantíssimo na história, o que é o Judá. Judá vai crescer, vai se tornar uma tribo de Judá. Leia vai gerar, vai trazer salvação. A bênção chamada Leia é uma bênção que traz salvação. A bênção que traz salvação. Leia agora gera Judá. Judá vai crescer e vai se tornar uma tribo de Judá, e dessa tribo vai vir o Messias. Quando Jericó foi destruída, a Bíblia diz que por causa Raabe, por ter escondido os espias, ela é salva e ela vai se converter ao Deus verdadeiro. E quando ela começa a fazer parte do povo de Deus, ela vai casar. E ela vai casar com um homem chamado Salmão. Como resultado dessa união de Salmão com Raabe, nasce o Boaz. Boaz cresce. Ele vai casar com uma moabita chamada Ruth, e que vão gerar um filho chamado Obed. Esse Obed vai crescer, vai casar, e ele vai gerar um filho
chamado Jessé. Este Jessé cresce, casa e vai gerar Eliabe, Aminadab, Samar, mas também vai gerar Davi, que quando ele tocava sua harpa, a presença de Deus descia no ambiente. Ele é um adorador. Davi vai crescer, vai casar, vai ter muitas mulheres e vai gerar um filho chamado Salomão, que esse Salomão gera muitos filhos. Para resumir, chegamos no José, que esse José vai ficar noivo de uma mulher chamada Maria, que o anjo Gabriel a visita, dizendo que do ventre dela nasceria o Messias, aquele que salvaria a humanidade. Jesus nasce, Jesus cresce, e aos 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério sobre a terra. Inicia escolhendo 12 homens para estar junto dele. Jesus prega, Jesus ensina, Jesus faz a sua obra, cumpre o propósito na terra. E a Bíblia diz que ele volta para junto do Pai. Mas ele não nos deixa órfãos, não deixa-nos órfãos. Ele envia o Espírito Santo, ele envia o Consolador, ele envia aquele que nos consola, ele envia aquele que nos fortalece, ele envia aquele que nos guia, aquele que nos mostra a verdade, o Espírito Santo. E com a descida do Espírito Santo, os discípulos são batizados, são renovados. Todos estavam no cenáculo, e a Bíblia diz, Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente abriu-se o céu, e o vento do Espírito desceu naquele lugar, enchendo aquele lugar da sua presença. E após esse batismo, essa renovação, os discípulos apóstolos, eles saem para pregar na face da terra, em todo mundo, pregando o Evangelho, anunciando o reino, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus faz maravilha, que Jesus faz proezas. E eles pregam o Evangelho, mas com a pregação houve perseguição. Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam com ousadia. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles falavam do Evangelho. Quanto mais a perseguição vinha, mais eles abriam a boca e anunciavam Jesus Cristo. E eles pregaram, anunciando o Evangelho, e Deus foi salvando, Deus foi libertando, Deus foi trazendo vidas, Deus foi acrescentando vidas após dia. A igreja prosperou, a igreja crescia, e eles pregam. Mas no passar do tempo, muitos faleceram, muitos morrem de várias doenças, de várias formas. Mas tem um chamado João, que a tradição diz que foi jogado no caldeirão quente. Mas eu tenho uma verdade que nós podemos aprender aqui, que crente só morre no tempo certo. A gente só morre na hora que Deus quer, porque Ele é o dono da vida. É Ele que dá a vida, é Ele que gera a vida. Então só partimos quando Deus quer. Viram que esse homem não morreu ali? Então faz o quê? Joga ele numa ilha, chamada Ilha de Patmos, isolado de tudo, de todos, mas o céu se abre para ele. E então ele vai ter uma revelação do Apocalipse. Foi lido aqui Apocalipse, e ele começa a registrar tudo que ele está vendo, ouvindo da parte de Deus. E no capítulo 5 de Apocalipse,
João vai ter a revelação do livro selado com 7 selos. E o anjo anuncia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém foi encontrado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Diante dessa situação, a Bíblia diz que João chora. João começa a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Então, de repente, um ancião o toca e diz: João, não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele abriu a história. Jesus Cristo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Veja a importância que esta mulher teve na história. Se não fosse Leia, nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Jacó queria Raquel, mas Deus queria dar Leia para Jacó. Você vai perceber que Raquel morre cedo, mas quem vai acompanhar Jacó até o final da sua vida? Leia. Aqui nós podemos aprender uma verdade. São aquelas pessoas que muitas vezes que nós não damos nada para ela, que nós desprezamos, são essas pessoas que vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Por isso que devemos valorizar as amizades, por isso que devemos valorizar aqueles que estão ao nosso lado, porque amanhã nós não sabemos quem vai ser ela. Pode ser o futuro pastor, futuro obreiro, futuro presidente, nós não sabemos. Por isso devemos ter cuidado, valorizar quem está ao nosso lado. Veja a importância que esta mulher teve. E a pergunta fica: qual é a bênção que você quer? Raquel ou a Leia? A bênção que gera ou a bênção estéril? Você vai perceber que Raquel, ela só vai gerar 2 filhos, que é o José e o Benjamim. E dessa tribo de Benjamim vai vir um dos piores reis de Israel, que foi Saul. Mas através de Leia veio Jesus Cristo. Se coloque de pé, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Eu creio que o Senhor falou no seu coração. Qual é a bênção que você está querendo? Que a nossa vontade possa ser conciliada com a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes nós queremos algo, mas Deus está querendo te dar outra coisa. Porque a visão de Deus vai além da nossa. A visão de Deus é como a da águia. E a nossa visão é como a da formiga. Nós não conseguimos enxergar muito longe. Mas Deus consegue. Você possa querer a bênção que gera na sua vida. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa para Te louvar, para Te glorificar, para Te exaltar. Senhor, Tua palavra foi ministrada, que o Senhor possa, Pai, vir com as Tuas bênçãos, a bênção, Pai, que gera vida, Pai. Nós não queremos a bênção estéril, Pai. Nós queremos a Tua bênção, a Tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, a vontade do Senhor, ela é boa, Pai. Tudo que o Senhor faz é bom, que o Senhor possa, Pai, colocar nos nossos corações essa consciência nas nossas mentes, ó Pai, de aceitarmos a Tua vontade, ó Pai, sem questionar, Pai, porque muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós murmuramos, mas nós queremos sair daqui, ó Pai, cientes, ó Pai, que a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas é o melhor.
que o Senhor venha abençoar a tua igreja, abençoa a tua igreja com as bênçãos, que os teus filhos venham gerar, ó Pai, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa as famílias, abençoa todos, ó Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Graças a Deus, queridos. Quem foi edificado, Glória a Deus. entendeu que tem que esperar o tempo certo. Não adianta querer fazer as coisas adiantado, não. Vamos sentar um pouquinho? Você entendeu? Então nós temos que esperar o tempo de Deus. Que maravilha de palavra, que trouxe muita edificação para os nossos corações. Deus continue te usando, Jonatas. Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Nesse momento eu queria chamar aqui o Manuel Neto para essa oportunidade.